Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma questão sobre divórcio que me foi enviada por uma jovem de nome Larissa. Ela me pergunta: meu divórcio está demorando. Meu ex está brigando por tudo. O processo já tem 1 ano e meio. O que fazer? Oi, Larissa. Pô, que pena, né? Que não foi possível aí um divórcio consensual e que está havendo essa litigiosidade aí no seu divórcio. Acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer a você é que você precisa ter paciência. Estas questões fazem parte do processo, né, do procedimento, do caminho para se obter o divórcio. Esse é o preço que todos nós, né, todos aqueles, melhor dizendo, todos aqueles que se divorciam têm que pagar. Tem que contratar advogado, tem que procurar justiça, tem que participar do processo, tem que entender o processo. E o seu ex, ele está exercendo o direito dele. Eu não sei se ele está certo ou se ele está errado, mas ele está exercendo o direito dele. O direito de resistir, né? É aquilo que nós advogados chamamos de ius esperniantes, né? O direito de espernear, o direito de resistir. Isso faz parte do processo, faz parte da lide, faz parte da vida. Então você que está passando por um divórcio tem que entender isso. Não só a Larissa, né? Todos que estão passando por esse momento tão delicado têm que entender que existem questões que precisam ser tratadas, que há direitos a serem respeitados e que você precisa ter paciência. Tem um velho ditado que diz que o apressado come cru, não é isso? Eu acho que é assim o ditado. Então, no processo do divórcio não dá para ser apressado. Você tem que manter a calma, entender que por mais desagradável que seja, esse é um direito do seu ex. Ele quer lutar pelos direitos dele, ele quer lutar por cada centavo. É um direito dele e você tem que entender. Porque se você se sente apressada, você vai acabar fazendo o quê? Abrindo mão dos seus direitos. Deixa tudo para lá, dá o que ele quer. Então, e você pode se arrepender. E agir dessa forma não vai te trazer paz, não vai facilitar, não vai apressar o processo de divórcio. Então o primeiro conselho, como eu disse, que eu te daria é: tenha paciência, entenda que este é o menor dos seus problemas, né? Quando um casamento acaba, ninguém sai ganhando, né? Há perda emocional, há perda patrimonial, há perdas de todo tipo no fim de um casamento. E o processo em si é o menor dos seus problemas. Então você não precisa esperar o processo terminar para continuar a sua vida. Tem pessoas que dizem: não, quando sair o divórcio eu vou recomeçar. Não, recomece agora. O divórcio é só um pedaço de papel, é só para formalizar essa separação de vocês. Então, entenda, né? Compreenda, não, como você parece aqui que está revoltada, você e tantas pessoas que estão se divorciando, né? Ficam revoltados, ficam ansiosos e isso acaba muitas vezes custando caro. Então, sabe, relaxe, vai numa aula de yoga, faça um pouco de meditação, aceite este momento, aceite o processo que você vai se sair muito melhor. Agora, veja, não é possível abreviar, né, o processo de divórcio, mas é possível se obter o divórcio, ou seja, o fim do casamento, não resolvendo todas as questões, só a questão matrimonial, né, o estado civil. Então uma pessoa casada tem um estado civil de casado. E o processo de divórcio, normalmente a decretação do divórcio vem no final do processo. Então talvez até seja por isso que a Larissa está aborrecida, porque nesse tempo todo ela está mantendo lá o status de casada. Às vezes ela já está com outra pessoa. Eu já tive aqui no meu canal pessoas que já querem se casar de novo. Se o casamento fosse tão ruim, né, as pessoas não saíam de um e entravam no outro. E tem muita gente que sai de um casamento e já fica ali em cima porque já tem outro ali na esquina esperando. Então assim, não sei se você, Larissa, conversou com o seu advogado, mas o direito de se divorciar, acabar com o matrimônio, é um direito potestativo, ou seja, um direito que não aceita impugnação, não aceita
uma defesa, que ele seja impedido, né? Direito potestativo é aquele direito líquido e certo, aquele direito que a pessoa não tem como te negar. Então não tem como o seu ex evitar que você obtenha o divórcio. O processo de divórcio demora não pelo divórcio em si, ele demora por quê? Por causa da guarda dos filhos, por causa da partilha dos bens, por causa do valor da pensão alimentícia, por causa dos débitos, né, do passivo, enfim, por causa de outras questões. Mas o direito de mudar o seu status, né, o seu estado civil, isso é um direito potestativo que não pode ser impedido. E como ele tem essa natureza, hoje no Brasil, a justiça tem decretado o divórcio já no começo do processo. Basta que você peça através do seu advogado. Então, hoje é muito comum na petição inicial da ação do divórcio que o interessado, né, o autor, já peça liminarmente que lhe seja decretado o divórcio, ou seja, que lhe seja posto fim ao casamento. Nesses casos, o processo continua para se discutir todos esses outros detalhes, né? Partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia, enfim, passivo, enfim, o processo continua, mas ali numa liminar, logo no começo, o juiz já decreta o divórcio, porque se trata de um direito potestativo, um direito que não pode ser negado de jeito nenhum. Então, se você está interessada nessa sua preocupação, é mais o estado civil seu, você quer mudar o seu estado civil, você precisa conversar com o seu divórcio, com o seu advogado, melhor dizendo, e discutir com ele essa possibilidade de obter a decretação do divórcio de forma liminar, tá bom? No mais, viu, Larissa, um processo judicial pode demorar por várias questões. Às vezes, o próprio juiz, né, a vara, o que nós advogados chamamos de juízo, né, a vara judicial ali, onde corre o seu processo, às vezes a própria vara é demorada. Então, para tudo se demora meses. Então, para citar o réu, meses. Para fazer conclusos os autos para o juiz decidir alguma coisa, demora meses. Para se juntar um documento, demora meses. Enfim, às vezes o seu processo está correndo ali numa vara que a vara em si é complicada, né? A vara tem pouco funcionário, o juiz está doente, o juiz falta muito, isso acontece. Às vezes o juiz, né, em Brasil afora aí, o juiz ele é obrigado a acumular uma série de funções. Ele é o juiz eleitoral, ele cuida dos cartórios, ele cuida da parte criminal, ele cuida da infância, ele cuida do civil, ele cuida do família. Então tem aquele juiz que cuida de tudo aí em muitas comarcas Brasil afora. Então isso é motivo de atraso. Neste caso, se essa for a razão pelo qual o seu processo está atrasando, não tem muito o que se possa fazer, né? Talvez você possa comparecer, você, o seu advogado, possa comparecer no fórum, conversar com o escrevente e tentar ali de alguma forma apressar ali os procedimentos, quem sabe oferecer ali alguma ajuda, enfim, no mínimo entender o porquê, né, qual é a ordem da fila do processo. Então, se esse é o motivo do atraso, você tem que procurar saber e as soluções nesse caso não são muito fáceis. Outra questão que causa muito atraso é o próprio advogado, né? Tem muitos advogados muito eficientes que ficam em cima, mas tem outros advogados que, sabe, o juiz tem que estar toda hora intimando ele, o advogado não acompanha. Às vezes o advogado cobra do cliente e recebe lá um valor pequeno, né? Por isso que a gente tem que desconfiar de advogados que cobram muito barato. O trabalho do advogado não é um trabalho fácil, ele tem que se dedicar, ele tem que ver se está sempre acompanhando o processo. Então, se ele cobrou muito barato de você, é porque ele não vai dar o melhor de si. Eu já vi vários casos do processo demorar meses. Por quê? Porque o advogado não fez o que tinha que fazer. O juiz falou, doutor, se manifeste. Você vai olhar o processo, passou 3 meses, o doutor não se manifestou ainda. Eu já vi casos que às vezes o juiz tem que ficar intimando o advogado 1 vez, 2 vezes, tem que mandar intimar a parte. Se você aí recebeu uma intimação para que você dê andamento, você é autor de um processo e você foi intimado para dar andamento no feito em 48 horas, em 5 dias, se você recebeu esse tipo de intimação é porque o seu advogado não fez o que tinha que fazer. O juiz intimou o advogado não fez nada, então antes de extinguir o feito, o juiz intima a própria parte, falando, olha, vou extinguir, ou você dá andamento, ou eu vou ter que extinguir. Então, às vezes, a culpa pode ser do advogado, então você tem que acompanhar.
A relação advogado e cliente é uma relação de confiança, mas você tem que confiar desconfiando, não é o que diz a sabedoria popular, né? Que nós temos que confiar desconfiando. Então você tem que acompanhar, porque não é o nome do advogado que está lá, é o seu nome, é o seu processo. Então você tem que ficar em cima, acompanhar. Hoje os processos são eletrônicos, você pode acompanhar o seu processo, viu, Larissa? Do celular. Basta que você tenha o número do processo e uma senha de acesso, que você consegue ou com o seu advogado ou lá no fórum. Você procura lá onde está correndo, fala com o escrevente responsável, pede a senha de acesso. Aí o réu não foi encontrado, o réu se manifestou e você tem que se manifestar em réplica, em tréplica. E nada aconteceu, passou um mês e você não se manifestou. Você pega o telefone e fala, doutor, como é que vai, doutor, tudo bem? Doutor, o senhor já viu o meu processo? Está esperando o senhor se manifestar lá por causa disso. E essa espera, às vezes, pelo advogado, atrasa muito o processo. Então, e muitas pessoas, eu vejo aqui no meu canal, a pessoa entrega o caso para o advogado, né, paga e descansa. E vai lembrar do processo, às vezes, daqui a um ano. Aí depois reclama que a justiça é lenta. Às vezes o processo está lá parado esse ano todinho, porque deu algum probleminha, às vezes logo ali no começo. Então tem que sempre lembrar, sabe, que quem está envolvido num processo judicial não pode simplesmente entregar tudo na mão do advogado e confiar. Tem que entender que o processo é seu, é a sua vida. É você que ganha, é você que perde o processo. É você que é condenado na sucumbência se você perder. É você que vai ser condenado a pagar alguma multa se as coisas derem errado. Então é o seu nome que está lá. Então você está envolvido, viu, num processo, Larissa, tem que acompanhar de perto cada ato do processo. Como eu disse, tem que confiar no advogado, confiar desconfiando. É assim que tem que fazer. Bem, era isso que eu tinha que falar sobre o tema. Eu espero ter esclarecido as dúvidas aqui da Larissa e de todos que estão me assistindo. Se tem algo que você não entendeu ou se você quer me perguntar alguma outra coisa, deixe aqui nos comentários que eu vou oportunamente comentar ou responder a sua manifestação. Quero aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio, viu, Larissa, e de todos que estão aí me assistindo ao meu canal. Você pode me apoiar aqui o canal, onde eu, como vocês sabem e percebem, procuro esclarecer. Eu fui defensor público, né? Atendi sempre milhares de pessoas e eu gosto de continuar fazendo esse trabalho mesmo aposentado. E eu faço isso aqui no meu canal, procuro responder às dúvidas das pessoas, procuro dar uma dica, fazer advertências, explicar como a justiça funciona para tentar auxiliar. Eu sei que não é fácil entrar hoje em dia em contato com a Defensoria Pública, sei que não é fácil às vezes entrar em contato com algum advogado, então eu me dispus até para passar o meu tempo, para ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer como defensor público. Eu me dispus aqui nesse canal a agir dessa maneira, a responder. Então por isso é que eu estou aqui pedindo, se você gosta desse meu trabalho, se você acha importante esse meu trabalho, eu peço aqui o seu apoio. Apoie se inscrevendo, apoie deixando o seu like, e se você realmente gostou, se você realmente quer me ajudar, procura compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, né? Tem aqui embaixo, se você olhar aqui embaixo, tem lá ali compartilhar, tem o compartilhamento. Compartilha, põe lá no feed do seu Facebook, enfim, manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares via WhatsApp, que também dá para fazer aqui embaixo, que assim você me ajuda, divulga o meu trabalho e eu vou me sentir estimulado a continuar fazendo-o. Quero agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.